Boa tarde, irmãos, boa tarde, irmãs da nossa Igreja Batista Nacional da Graça. A graça e a paz do Senhor Jesus a cada um de vocês. Eu disse ontem que no dia de hoje estaria fazendo esse vídeo, estaria postando um texto no grupo da igreja, e eu então fiz uma pesquisa, fiz um apanhado, conversei com algumas pessoas e estamos completando no dia de hoje 68 dias sem culto na igreja, pouco mais de 2 meses que o nosso templo está fechado. Há algumas semanas atrás nós começamos a fazer nossos cultos de estudo de quarta-feira, nossos cultos de escola dominical domingo de manhã e culto de domingo à noite via YouTube. Nós estamos então no modo e no método apenas virtual nesse momento. Lá no dia 20 de abril, o governador fez um decreto e ele liberou a realização de cultos e também reuniões religiosas. Ele enumerou algumas observações que deveriam então ser tomadas. E naqueles dias eu entrei em contato com a liderança da igreja, levei a eles as precauções que estavam naquele decreto e naquele dia foi consenso de que nós ainda não voltássemos com as nossas reuniões, de que nós permanecêssemos apenas na questão virtual como nós estávamos. Os dias passaram, sabemos que Porá algumas igrejas já estão funcionando, fazendo as suas reuniões presenciais, algumas obedecem às recomendações, outras não, e de fato nós ainda estamos no mundo virtual. E estamos sentindo falta do aconchego da igreja, sentindo falta da comunhão da igreja, sentindo falta do abraço, sentindo falta da presença e do calor humano. Características que são bem presentes na nossa comunidade. Graças a Deus por isso. As informações que eu colhi no Instagram da Prefeitura, as informações de ontem, 24 de maio, dão conta para nós que até o dia de ontem, nós tínhamos 9 casos suspeitos, 4 casos confirmados, 165 pessoas sendo monitoradas e, infelizmente, 2 pessoas que morreram devido ao coronavírus, né? Infelizmente, não deixemos de orar para que Deus console essas famílias, esses lares enlutados. Quando nós lemos essas informações, pode dar para nós a sensação de que estamos num momento bom, porque aqui em Porá tem sido tranquilo no que diz respeito ao coronavírus. Todos os testes que deram positivo até hoje na nossa cidade foram contaminações de fora. Nenhum foi contaminação local ainda, graças a Deus. E como eu disse, essa tranquilidade talvez faz com que nós queiramos ainda mais e mais rapidamente voltar ao convívio e voltar ao culto presencial, pelo menos uma vez na semana. E diante disso eu levei de novo o questionamento à liderança da igreja e eu falei com algumas outras pessoas. Primeiro, o que eu obtive da liderança da igreja é que dos 11 líderes, dos 11 coordenadores, 10 deles votaram favoravelmente a que nós permaneçamos apenas online. E um votou para que nós recomeçássemos nossos cultos presenciais e fizéssemos então pelo menos uma reunião na igreja. Conversei com outras pessoas, falei com o pastor Paulo lá de São Luís, que é médico e é amigo nosso, os irmãos o conhecem, os irmãos certamente se lembram dele, e ele fez algumas recomendações que eu achei importante. Ele diz que nós devemos nos lembrar que os políticos, os governos, quando tomam decisões, eles tomam baseados em interesses políticos e não
em interesse nas pessoas. A segunda coisa que ele diz é que o espalhamento da Covid é diretamente proporcional à proximidade social. Ou seja, quanto mais próximos e maior o número de pessoas no ambiente, maior será o risco de contágio. O terceiro conselho que ele deu é que mesmo que para algumas pessoas a Covid-19 não cause muitos problemas, vai ser apenas uma pequena gripe, uma leve gripe para alguns, essas pessoas podem entrar em contato com pessoas do grupo de risco e podem causar, direta e indiretamente, prejuízos e danos que podem ser irreversíveis à saúde dessas pessoas do grupo de risco. O quarto conselho que ele nos deu é que uma vez infectado ou doente, mesmo que ele não apresente nenhum sintoma, ele está espalhando, ele vai transmitindo o vírus para outras pessoas. Eu colhi outras 3 informações que eu achei relevante para nós. Primeiro, sobre a Alemanha, uma igreja batista na cidade de Frankfurt fez um culto no dia 10 de maio, tomando todas as precauções, tomando todos os cuidados, como lá na Alemanha eles estavam tomando. E após o culto, 40 pessoas que participaram do culto testaram positivo para o Covid-19. A segunda informação que eu colhi é mais perto de nós, aconteceu na Barra do Garça, na igreja da Eliana e do Anderson. A Eliana é irmã da nossa irmã Elivane, nós os conhecemos bem, e lá eles também estavam fazendo apenas online e voltaram ao culto presencial tomando as precauções necessárias, e ainda assim uma irmã na igreja testou positivo. E eles tiveram então que cancelar de novo as reuniões, aqueles encontros presenciais, e voltar apenas para a questão online. A terceira informação, ela vem do ministro que é interino na saúde, e ele diz que é possível que agora a Covid deixe os grandes centros e se instale, ou seja, mais comum nas cidades do interior. E nós, como iporaenses que somos, nós estamos no interior. Colhi informações com a Luara, que é da nossa igreja, é enfermeira e estuda bastante, nós sabemos disso, nós conhecemos a dedicação dela, e ela me ajudou a que nós formulássemos uma lista de pessoas que estão em grupo de risco. Então existem algumas pessoas que não poderão ou não poderiam, caso nós fizéssemos o culto, essas pessoas não poderiam participar das nossas reuniões. Eu vou ler essas doenças ou alguns quadros que impedem as pessoas de participar de reuniões presenciais. Pessoas que estejam em quadro febril, ou seja, pessoas que têm febre, estão com febre por qualquer razão, por qualquer doença. Pessoas que sofrem de asma moderada ou grave. Portadores de doença imunossupressora. Pessoas com doença de coração. Pessoas obesas, diabéticos, idosos acima de 60 anos, hipertensos, pessoas com bronquite, crianças, pessoas com doenças respiratórias no geral, pessoas que fazem diálise, pessoas que estão em tratamento de câncer há menos de 5 anos e pessoas que trabalham durante o dia com muita gente ou que trabalham no auxílio a pessoas ou no combate ao coronavírus. Então, esse grupo de pessoas, depois vocês poderão ler calmamente no texto, estará no texto para vocês, não poderia fazer, então, parte das nossas reuniões. E algumas recomendações que ela mesma enumerou para nós e que eu faço questão de ler para que nós também entendamos os cuidados que nós
deveríamos tomar e que deveremos tomar quando retomarmos nossos cultos. O uso obrigatório de máscaras antes, durante e depois das reuniões não poderemos usar o banheiro. Nós não deveremos usar o filtro. Cada irmão, cada crente deve levar sua própria água à igreja, numa garrafinha. Nós vamos ter que desinfectar as cadeiras com álcool a 70%. Antes e depois das reuniões, vamos ter que fazer uma higienização do piso do salão e de toda a área que for tocada, toda a área que for usada com água sanitária. Nós não poderemos nos tocar, nós não poderemos dar abraços, nós não poderemos nos cumprimentar e não poderemos ficar próximos. Deveremos manter uma distância de 1,5 metro a 2 metros um do outro, sem que haja toques e sem que haja também diminuição desse espaço. Então, nós temos as recomendações do governo, aquilo que ele colocou no decreto, que nós certamente, abrindo a igreja, nós deveremos observar. Nós temos as notícias que eu disse para vocês, as 3 notícias. Nós temos os conselhos do pastor Paulo César, que é médico. Nós temos a ajuda da Luara, que é nossa irmã e é enfermeira. Diante disso, qual é a nossa posição? No momento, nossa igreja, nossa comunidade, tem 71 pessoas, entre membros e congregados, e mais 9 crianças, que em presente momento não poderão participar dos cultos. Essas crianças não podem participar dos cultos. Desses 71 membros e congregados, nós temos pelo menos 9 que estão acima dos 60 anos. Nesses 71 membros e congregados, nós temos pessoas que se enquadram no grupo de risco. Nesses membros e congregados, nós temos pessoas que, caso viessem a um culto presencial, ao voltar para seus lares, eles deveriam tomar cuidados especiais, porque entrariam em contato com pessoas do grupo de risco. Esses e outros problemas limitaria a cerca de 25 ou menos pessoas habilitadas a participar de uma reunião, de um culto presencial no presente momento. Nossa comunidade, nossa igreja, é um ambiente de comunhão, é um ambiente de confraternização. Não contar com cerca de 60% a 70% dos nossos irmãos, dos nossos membros, e fazer a reunião com alguns poucos, não é o perfil da nossa igreja. Nossa igreja não tem esse perfil. Nossa igreja é a igreja da comunhão, é a igreja do entrelaçamento, é a igreja da confraternização, é a igreja do amor. Assim, também devemos nos lembrar que há cerca de 2 anos, mais ou menos, nós adiantamos o encontro que nós tínhamos. Nós havíamos ganhado um porco, um leitão, na verdade, e nós queríamos fazer um encontro com os irmãos da igreja para que nós pudéssemos degustá-lo. E por causa de apenas uma irmã da igreja, uma pessoa, uma irmã da igreja que ia se submeter a uma cirurgia, nós adiantamos aquela reunião, aquele encontro. Meus irmãos, eu tenho certeza absoluta que o amor fraternal que nós temos, essa ideia de valorizar o outro, esse pensamento que nós temos de dar importância ao outro, faz com que aquelas pessoas que são as possíveis habilitadas
aqueles que poderiam participar de um culto presencial, abram mão, apenas e tão somente por causa de não poder contar com outro irmão. Eu tenho certeza que vocês, como membros da nossa igreja, talvez os de fora não entendam, talvez os de outras denominações não compreendam, mas eu tenho certeza absoluta, nesses quase 5 anos que nós estamos juntos, que os irmãos compreendem a nossa posição. Nós deixaremos, por enquanto, de fazer nosso culto presencial. Ainda não retomaremos com o nosso culto presencial, porque se nós começarmos a fazer esses cultos, nós deixaremos de contar com a presença de muitos irmãos que são queridos para nós, que são caros para nós. Então, por causa do nosso amor fraternal, por causa do sentimento que nós temos de comunhão e de união, nós vamos aguentar mais alguns dias, nós vamos esperar mais alguns dias, depois retomaremos de novo a discussão, o debate a respeito desse assunto. Mas por hora, nós vamos então manter apenas as nossas reuniões online. Nós cremos que Deus pode curar. Nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas. Nós sabemos que apenas as pessoas que estão no projeto de Deus para pegar a Covid-19 vão pegar a Covid-19. Temos completa ciência disso. Mas também sabemos da nossa responsabilidade. Eu sei da minha responsabilidade como pastor de vocês. A liderança da igreja viu a sua responsabilidade nesse assunto também. Então, eu quero pedir aos irmãos que nós oremos. Nós clamemos ao Senhor e continuemos confiando em Deus. Continuemos, de fato, superando essa saudade, essa vontade, essa necessidade que nós temos de estar juntos. Fiquemos todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha uma ótima segunda-feira na paz de nosso